Boa noite, esse é o Kit 2 do trabalho de conclusão de curso e o nosso problema é um problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes na linha de peões da ZF Automotive. A gente vai fazer uma definição breve do problema, recapitular algumas coisas, fazer uma reformulação matemática sobre esse problema de otimização e dizer quais são as próximas pesquisas, os próximos passos. Bom, a definição do problema é um problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes. Então, cada lote é produzido em um determinado tempo e da produção de um lote de um produto para o outro, você tem um tempo de setup e você tem certos períodos. Esses períodos são discretos, são o mesmo tamanho para todos os períodos e o problema consiste em você sequenciar e dimensionar de forma a otimizar alguns parâmetros em relação ao lote produtivo dos produtos. Bom, então, especificamente na linha das F, a gente tem que os tornos são os maiores gargalos, então os parâmetros do nosso problema de otimização vão ser em relação aos tornos. As operações ocorrem em paralelo, então as operações desses 7 tornos que vocês estão vendo ali, eles ocorrem em paralelo. Esses tornos eles estão nessa faixa amarela, então vocês podem observar bem que eles estão em paralelo. Eles podem produzir os mesmos tipos de pinhões, então diferentes modelos podem ser produzidos por diferentes tornos. Isso acaba tornando o problema muito mais complexo, né, de sequenciamento. E eles possuem setups e capacidades diferentes, porque alguns tornos são mais velhos do que outros, alguns modelos são um pouco diferentes, enfim. Bom, então, o problema em relação aos períodos, a gente vai discretizar esses períodos em subperíodos. Esses subperíodos, eles têm tempo variável, né? Então, eles dependem ali do sequenciamento da produção, do dimensionamento do lote, e eles podem variar de tamanhos diversos, dentro de cada período, de, que são correlacionados, né? Então, a formulação matemática para esse problema, então a gente vai ter os índices, que vão ser os produtos. Lembrando que a gente tem seis tipos de pinhões dentro da linha, a gente tem as máquinas, que são os tornos, a gente tem os subperíodos, os períodos, quantidade do produto que é produzido em relação à máquina, em relação ao torno. A gente tem parâmetros, a gente tem variáveis que são binárias, se a máquina está produzindo, se o torno está produzindo aquele produto em determinado período, ou se não está produzindo, se há setup para o produto I para o produto J, a quantidade de produto em estoque, enfim, são variáveis ali do nosso problema de otimização que vai ajudar a gente a dimensionar e sequenciar direitinho esses lotes de produção. Então, a gente tem também os parâmetros nós vamos recolher na visita técnica, o conjunto de produtos que podem ser produzidos, demanda, capacidade de armazenagem, capacidade de produção, custo de setup, custo de manutenção de estoque, custo de atraso, que a gente vai considerar dentro desse problema, tempo de produção, lote mínimo de produção, tempo de setup para o item J na máquina, em cada máquina, em cada torno, quantidade de produto em estoque no início do planejamento. Então, são parâmetros que nós vamos analisar na próxima visita técnica, que nós recolheremos esses parâmetros. Então, o modelo de otimização linear é aquele modelo de dimensionamento de lotes de produção e sequenciamento, sendo que as máquinas estão em paralelos. E aqui, nesse problema, a gente considera, por exemplo, o balanço de estoque ali nas restrições, a gente considera o balanço de estoque, a gente considera é, algumas restrições referentes à capacidade dessas máquinas dos tornos, e a nossa função objetivo, o objetivo dessa função, né, o objetivo do nosso trabalho é diminuir os custos de setup, os custos de backorder, seria as entregas não feitas, diminuir os custos de produção e os custos de armazenagem desses produtos, né? Então, dentro dessa função objetivo, que a gente quer diminuir todos esses custos, a gente tem as mais diversas variáveis que vão ali desde a capacidade dos tornos, a gente tem restrições que são de balanceamento de estoque, são restrições que cabem dentro da linha de produção. Então, as próximas pesquisas, a gente vai refinar o modelo com as restrições específicas da linha de produção, ali considerando, por exemplo, que diferentes tipos de itens, de modelos de peões podem ser produzidos por diferentes
tipos de torno, e especificamente alguns tipos de pinhões só podem ser produzidos em relação aos tornos. A gente vai pesquisar parâmetros e dados da linha, e a gente vai desenvolver também, com base em outros artigos de tese de doutorado, a gente vai implementar métodos heurísticos para a solução desse problema, visto que esse problema é um problema que contém muitas variáveis e é extremamente complexo, do ponto de vista computacional.